capitalistas versus comunistas. Nesse canal aí novo que tá surgindo aí, né? Tá copiando muito o formato de um canal gringo. Você acha que eu não tô vendo isso daí? Tá copiando muito o formato de um canal gringo. O que tá mais que certo mesmo, né? O canal gringo deu certo, né? Aí tem esse canal brasileiro pra copiar o formato. Então a gente vai ver aqui os capitalistas debatendo com os comunistas, né? Capitalistas sem capital, debatendo com comunistas. Tem canal brasileiro que também faz isso, né? Guardem minhas palavras. Nos próximos anos, esse formato vai virar um novo podcast. Vai se criar um ecossistema só de canais com esse exato formato. Aquele formato de uma pessoa contra 20, esses debates entre 3 feministas e 3 machistas, no final das contas, né? 3 negros e 3 supremacistas brancos, né? Vai ter esse tipo de coisa, né? Se você gosta do conteúdo produzido aqui, se inscreva, deixe o seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também. A parte inicial é de highlight, eu não vou ver highlight não, eu quero ver o debate sem spoiler. A corrupção é inerente a qualquer sistema de poder. Então, quem que vai pra qual lado? Se alguém concorda, pode vir. Eu sei que aqui tem Loconte, a Glenda do Espectro Cinza. Esse cara, sinceramente, eu não sei quem é. Vocês vão me desculpar, não sei quem é. Mas essa pergunta inicial... Vocês não acham essa pergunta inicial meio esquisita, não, gente? Se você for pra considerar, é um debate entre 3 capitalistas, né, sem capital, e 3 comunistas. Concordar com a tese de que a corrupção ela é inerente em qualquer sistema de poder, se eu demonstrar para você algum tipo de sistema de poder em que não acontece corrupção, meio que eu refuto sua tese. Só que aí, se eu refutar sua tese te mostrando um exemplo do mundo real, você provavelmente vai dizer que não quer dizer que não tenha corrupção nesse sistema de poder em específico. Que é simplesmente dizer que a corrupção, nessa forma de organização específica, ela ainda não foi encontrada. Tipo, você afirmar que não existem cisnes brancos, a partir do momento que eu acho um cisne branco, eu te refuto, sei lá. É muito esquisito. Ficou muito difícil pro Loconte, como é que ele senta pra defender capitalismo? Não, o Loconte, você tem que lembrar, Nunes, que ele é um pragmata. Né? Sentando ao lado de MBL pra defender as mesmas posições, com toda certeza é um pragmata. Eu consigo visualizar que comunistas concordariam até com essa tese, de que a corrupção é inerente a qualquer sistema de poder. Eu já falei aqui no canal, por exemplo, que em experiências socialistas tem corrupção. Pois é, depende do que é corrupção para aquela sociedade. A pessoa que defende essa tese, ela provavelmente vai utilizar... Pra tentar desvirtuar o termo corrupção, sabe? Tipo, tentar tratar a corrupção como um termo muito flexível, muito elástico, sabe? Que não cabe numa definição de senso mais comum do que é corrupção. O problema é você dizer isso e aceitar. Se tudo é corrupto, não adianta fazer nada. Talvez esse seja o ponto, né? É o negócio da desmobilização. Tipo, pra que a gente superar o sistema capitalista se no socialismo também vai ter corrupção? Né? Mas, sei lá, segue o bonde. Vamos ver. Quando a gente estuda a história da humanidade, a gente percebe que a corrupção ela reside nas instituições de baixa qualidade, né, em que vários autores vão falar sobre instituições extrativistas. Esse tipo de modelo e organização social faz com que existam incentivos e recompensas para a corrupção. De certa forma, ele está falando verdade aqui. A corrupção ela tende a ser maior em locais com instituições fracas. Só que o que eu argumentaria aí no caso é que o sistema capitalista tende ao enfraquecimento de instituições, uma vez que elas são totalmente apropriadas, tomadas e também operam em prol do capitalismo. Isso a gente pode ver desde a Suméria antiga até o Brasil do século XXI. Aí tá vendo? Então, isso que é utilizar de uma definição muito elástica de corrupção, uma definição ahistórica no final das contas, né? Porque aí você pode dizer que não, corrupção da forma como a gente enxerga hoje existe desde a Suméria. Não existe desde a Suméria. Não existe. A forma como opera a corrupção hoje em dia, no sistema capitalista de hoje, é muito diferente do que acontecia, sei lá, no Egito Antigo, por exemplo. Sei lá, é muito esquisito. Muito esquisito. Essa primeira questão, sinceramente, não é a primeira questão que eu esperaria ser trazido em um debate entre comunismo e capitalismo, tá? Não é. Vale lembrar, se a gente tratar a corrupção como ela é factualmente hoje em dia, a gente tem que lembrar que o capitalismo ele naturaliza a corrupção, né?
Ele naturaliza. O capitalismo, ele incentiva o comportamento de competição desenfreada, busca de lucro acima de tudo e exploração da força de trabalho, né? O Estado burguês, ele é um sistema corrupto, inerentemente corrupto. Uma tese melhor para se defender ou não se defender é talvez a tese de que o capitalismo, ele é inerentemente corrupto em si. Mas vamos lá. O capitalismo, ele pode ter algum mecanismo ou outro que incentive isso ou não? Um mecanismo ou outro, né? Um mecanismo ou outro. Gente, é simplesmente a forma como o sistema funciona propicia a corrupção. O capitalismo, ele nasce com a intervenção estatal, né? Com essa nítida relação de simbiose entre capitalismo e Estado. Para proteger o capitalismo, vale tudo, inclusive corrupção. Mas, de forma geral, a corrupção, ela sempre existiu na história da humanidade. Existem alguns métodos, alguns meios. Se você desvirtuar o conceito corrupção para algo muito elástico e muito abstrato e muito histórico, realmente, a gente pode dizer que corrupção existe desde o primeiro momento em que, sei lá, um hominídeo roubou uma banana de outro. E aí, realmente. E as ferramentas desenvolvidas para reduzir que determinados problemas ou determinados abusos de poder aconteçam. Inclusive, puta que pariu. Primeiro, falando do canal, né? Fazendo críticas ao canal em específico. Além da forma como é conduzido o debate ser totalmente sem sentido e maluca. O vídeo é escuro pra caralho. Vamos combinar, o vídeo é muito escuro. Podia ter acendido a luz do set de filmagem. E que escolha é essa de colocar as micro letrinhas fininhas aqui em cima de uma barra rosa fluorescente, pelo amor de Deus, gente. Tipo, em cima do título do vídeo, mesmo se você colocar em full screen. Como, por exemplo, a divisão dos 3 poderes, eleições em períodos periódicos e também através de transparência e menos burocracia dos sistemas, que é o que ocorre em um sistema de democracia liberal em um sistema capitalista. Ao contrário de sistemas que são mais autoritários, com concentração de poder, que aumentam a burocracia e reduzem a transparência e também... É muito ver a pessoa defendendo o capitalismo e criticando a concentração de poder, sendo que o capitalismo é o que propicia a concentração de renda e, consequentemente, de poder também. Afinal de contas, no sistema capitalista, quem tem mais capital é quem tem mais poder, né? No final das contas, né? Quem tem mais capital é quem controla o Estado. Define instituição de baixa qualidade? Falta definir instituição de baixa qualidade. Um mecanismo ou outro, né, de acordo com o Loconte, igual a todo sistema. Também, através da não existência de eleições, diminuem e reduzem o poder da população pelo fato de que não há como barganhar e convencer as pessoas a respeito dos seus direitos. Simplesmente aquele poder que já está instalado impossibilita que as pessoas possam exigir e negociar os seus direitos com os poderosos. Tem um levantamento nos Estados Unidos que demonstra que a maior parte dos candidatos eleitos nos Estados Unidos para qualquer cargo político mesmo, seja Senado, Câmara ou até mesmo Poder Executivo, são os candidatos que têm proporcionalmente o maior financiamento de campanha, né? Então, o capitalismo, ele favorece com que as pessoas que têm mais dinheiro, elas concentrem mais renda. É simplesmente assim que funciona, né? A corrupção, ela não é menor no sistema capitalista, né? Muito pelo contrário. O sistema capitalista utiliza da corrupção como forma, como o poder é organizado dentro desse sistema, né? É simplesmente isso. Uma vez que o Estado capitalista é o balcão de negócio da burguesia. Mas vamos lá. Eu me chamo Glenda, sou dona do canal Espectro Cinza, sou criadora do conceito feminismo conciliacionista de gênero e também me... Ótimo conceito, hein? Ótimo conceito, né? Conciliacionismo de gênero. Imagina se eu criasse o termo conciliacionismo de classe, né? Mas segue o bonde, vamos lá. Considero uma feminista liberal clássica economicamente, principalmente porque eu me baseio em evidências, dados e resultados a partir de projetos que já foram testados e comprovados como... Pois é. Aí quando a gente vai reclamar de alguma lei, a gente toma bala de borracha na cara. Esses países que o pessoal defende que tem muita liberdade econômica, entre aspas, né? São os países que reprimem movimentações populares, né, reprimem sindicatos com violência estatal. Liberdade pra mim, chicotada pros outros. Melhores, superiores que outros projetos empiricamente. Acredito que numa democracia liberal, num país capitalista, você cria anticorpos para isso. Você pode ter instituições fortes, eleições livres, de oposição, de livre imprensa, que você pode diminuir e fazer com que sejam anticorpos perante a corrupção, diferente de um sistema... A gente percebe muito bem como hoje no sistema capitalista existe um enfraquecimento de instituições, porque elas são
tomadas para funcionar em prol do sistema capitalista e mais ainda hoje em dia, uma vez que a gente está visualizando uma crise do capitalismo e também um sistema cada vez mais financiarizado da economia brasileira. É só a gente visualizar tudo que foi, por exemplo, o governo Bolsonaro. O que teve de ataques às essas instituições, né? Os três poderes, ataques à Fiocruz, ataque à saúde pública, ataque à educação pública, à universidade pública. Gente, é simplesmente isso, né? Quanto mais acentuado o capitalismo, mais fracas vão ficar essas instituições, no sentido de que elas vão servir mais a minoria da população e não a maioria da população. E essa minoria é a burguesia. Comunista, socialista, onde o Estado é dono de tudo, e se o Estado é dono de tudo, quem fiscaliza o Estado? Meu nome é Renato Batista, tenho 30 anos, sou formado em Relações Internacionais, sou cientista político e líder do Movimento Brasil Livre. Bom, eu opto pelo capitalismo porque é o regime que deu certo, que diminuiu a pobreza ao redor do mundo e que trouxe mais qualidade de vida para as pessoas, e repudio o comunismo pela sua natureza autoritária, pela sua natureza revolucionária e que não preza pelos dados e evidências que a gente pode ver no mundo hoje. É o capitão senso comum, né, então. Esse é o resumo desse personagem aqui. Os que discordam podem vir. O capitalismo, ele se baseia, ele tem como sua essência o roubo do trabalho alheio. Essa questão ela é fundamental, porque desde o ponto de vista da questão da formação do capitalismo, ele também aconteceu a partir da expropriação, da escravização de povos inteiros, né? Da expoliação de comunidades e de povos inteiros, desde a colonização, quando tem a base para a construção e para a base material para se você vai esticar o conceito de corrupção para empregar ele até a sociedade suméria, então realmente pode ser qualquer coisa. Gente, o que ela está falando aqui não se caracteriza como corrupção da forma como a gente visualiza hoje. É expropriação, simplesmente expropriação. E é a forma como o capitalismo surgiu. Só que se você vai esticar o conceito de corrupção para abarcar o Egito Antigo, a Suméria, então ele pode ser esticado também para descrever expropriação, roubo. Qualquer coisa é qualquer coisa, então. Mas vamos lá. Formação que financia o capitalismo em nível mundial. Ele é um sistema que ele se baseia essencialmente numa relação de propriedade privada, onde a maioria da classe trabalhadora não tem nada, é obrigada a vender a sua força de trabalho para os donos dos meios de produção, que vão ficar com o excedente, né? Paga um salário, mas fica com a parte excedente que não retorna para o trabalhador na forma do pagamento do seu salário. Isso aí poderia não ser chamado de corrupção por alguns, porque é uma relação que ela é escamoteada pela questão do salário, né? Que engana. Ou mesmo agora a ideia do empreendedor, parece que o trabalhador não tem patrão, e isso faz com que dê uma aparência de que as coisas são como elas devem ser. Mas a realidade é que nós temos uma sociedade que uma minoria enriquece cada vez mais e que uma maioria trabalha cada vez mais e fica cada vez mais pobre. Mas, né, vamos falar até do socialismo. Nós estamos falando de uma sociedade que não é baseada nas leis do mercado, que não é baseada na propriedade privada, e que dá condições... O Gaiofato é tipo eu, indo para um rolê, aí você chega no rolê e, porra, não sabia que tinha que vir de calça. Achei que podia vir de bermuda. Teve um dia que eu fui num evento lá na universidade, que era um evento super chique, também patrocinado por várias empresas. Aí eu cheguei lá, eu tava de pijama, porque eu tinha tido aula de manhã e o evento era tarde. Aí eu só acordei e fui do jeito que eu tava mesmo. Aí eu cheguei lá, a galera tava de terno. Sabe? Os palestrantes. O pessoal tava vestido de roupa social. E eu lá, o único de pijama, vendo o evento, né, vendo a palestra. Mas segue o bonde. Condições materiais para a sociedade superar o problema. Ela não se baseia, portanto, na corrupção e nem no roubo do trabalho alheio. Eu sou a Flávia, sou professora, tenho 40 anos e sou comunista socialista porque o capitalismo já mostrou que fracassou. E por isso, diferente da esquerda da ordem, a gente defende uma revolução socialista no Brasil e no mundo. Porque a classe trabalhadora é quem tudo cria e é a ela que tudo tem que pertencer. Por isso, eu sou revolucionária, socialista e comunista. A corrupção, ela é fruto de um processo de separação que é criado exatamente pela diferenciação daquele que é proprietário privado e daquele que não é, né? Quando a gente observa
a ocorrência da corrupção em outros sistemas ou em outros momentos históricos, a gente percebe que a corrupção ela vai existir para poder garantir o cumprimento de interesses de determinadas classes sociais. Por isso que a corrupção ela é inerentemente ligada à propriedade privada, ela é inerentemente ligada a esse controle que determinados grupos vão ter de alguns recursos. A gente pode analisar exemplos até no processo de formação histórica do capitalismo, quando a gente olha para a Companhia das Índias Orientais, que era a companhia que vai fazer o processo de colonização da Inglaterra, e que você tem isso amplamente documentado, fartamente colocado, que a companhia realizava subornos para reis, para nobres, que garantiriam que essas votações pudessem favorecer essa companhia. De acordo com Loconte, o capitalismo ele só propicia em alguns pontos muito específicos que a corrupção aconteça. Tá aqui, né? Tá aqui, a gênese do sistema capitalista com corrupção. Gente, dentro do sistema capitalista, isso daí muito pouco é citado, mas é exemplo de corrupção também. Tem evasão fiscal por meio de elite econômica dentro do sistema capitalista, né? No Brasil, estima-se que os mais ricos, eles têm mais de 500 bilhões alocado em paraísos fiscais, né? Isso equivale a 30% do PIB do país. Evasão fiscal também é corrupção, mas isso daí o liberal não fala. Assim como a gente observa no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, o quanto o processo de lobby que acontece para poder beneficiar determinados grupos. E aí, por mais que haja um incentivo nesse argumento, por exemplo, de a constituição de uma instituição sólida que possa impedir que isso aconteça, a gente observa na prática, na materialidade, que isso não acontece, né? Tanto que se esse tipo de ocorrência fosse verdadeiro, se ela fosse concreta, a gente veria essas democracias liberais que são modelos, né? Talvez na Europa Ocidental, enfim, Estados Unidos ainda vá lá, né? Mas acho que a gente poderia observar que não existiriam essas relações de lobby, não existiriam essas relações de suborno, não existiriam essas relações que expropriam o trabalho, por exemplo, das camadas dos países da periferia do capital. Então, eu acho que a corrupção ela é um fenômeno que é intrinsecamente ligado a essa separação produzida pela expropriação e pela apropriação da propriedade privada de uma classe sobre a outra. Por isso que a gente só vai conseguir acabar com a corrupção a partir do momento em que a propriedade privada dos meios de produção deixar de existir. O que não significa, por exemplo, dizer que no momento em que um processo socialista começa a acontecer, essa corrupção vai ser eliminada da noite para o dia, porque todos os processos de subjetivação, de criação, que objetivamente criam as pessoas nesse mundo, acaba tendendo para esse beneficiamento privado, acaba tendendo para essa perspectiva. Então é um processo longo, continuado e que precisa constantemente ser desconstruído e ser superado. Meu nome é Gustavo Gaiofato, tenho 31 anos, sou historiador, professor e comunicador popular. Eu sou comunista porque eu acredito que o comunismo é a maneira de a gente construir uma sociedade longe da exploração do homem pelo homem. Eu não concordo com essa afirmação, porque ela parte da premissa de que vamos lá, a moça do PSTU. O homem é intrinsecamente egoísta e corrupto. Isso, inclusive, é um vasto debate do ponto de vista da filosofia e da política, se o homem é o lobo do homem, o homem é o bom selvagem. E a minha opinião sobre isso é que todas as coisas boas e ruins que existem na sociedade são resultante da forma de organização social. Por exemplo, se existe corrupção, egoísmo, individualismo, ganância, isso tudo é resultante de um modo de organização social em que existe uma classe que domina e que obtém privilégios e vantagens por causa da sua dominação. E a corrupção é um dos mecanismos dessa classe dominante seguir obtendo vantagem. Veja, qual que é o principal aparato de dominação de uma classe dominante? É o Estado. Na sociedade capitalista, o Estado burguês, independente do regime que possa adquirir, a depender do país, etc. Marx já dizia que o Estado burguês é o balcão de negócios da burguesia. E quando ele fala isso, ele está querendo dizer que a burguesia utiliza esse aparato para obter vantagens, inclusive legalizar roubo e todo tipo de privilégios que pode obter através de leis, etc., para que continue dominando e siga no poder. O comunismo não é uma sociedade que tem uma classe dominante. O comunismo, em teoria, é uma sociedade sem classes, em que as classes foram abolidas. Outro debate que nós podemos fazer é sobre as experiências socialistas. E aí acho que é importante que seja sim. Tem 2 pessoas do PSTU, 2 do MBL e o Loconte, né? E o Gaiofato tá sobrando aí, certamente. Do lado direito só o Loconte falou algo mais ou menos normal.
talvez sim, né? Ainda falou besteira, mas falou algo normal. Que nas experiências socialistas ainda existe Estado. O Estado operário é uma outra classe que está à frente desse aparato, mas significa que ainda é possível que exista corrupção. É claro que nós defendemos mecanismos para evitar que mesmo no Estado operário se reproduza a corrupção. E isso foi possível, isso foi construído na história da humanidade. Gente, o que ela tá falando tá certo também. O que a gente verifica na literatura, tratando desse tema corrupção, no geral, é que participação popular tende a diminuir a corrupção, né? Tende a diminuir. E em experiências socialistas, a participação popular é maior. Desgraça mandou R$5. Boa noite, conseguir ir até o 2 graus assunto. Moça de peruca só usa peruca fora do programa do MVL. Obrigado pelo LivePix. Mas segue o bonde. A luta da classe trabalhadora, como por exemplo os primeiros anos da União Soviética, em que os trabalhadores de um país muito atrasado tomaram o poder, construíram um Estado seu e conseguiram criar uma série de normativas para regular e gerir a sociedade através dos conselhos chamados de soviets, em que o trabalhador não era exatamente um político da forma como nós entendemos hoje, eram pessoas comuns sendo reguladas comumente e coletivamente pela sociedade, o que evita a corrupção, mas é claro que isso depois se degenerou. Então aqui já digo que falo do ponto de vista de uma socialista trotskista que condena tudo o que foi o legado da burocracia soviética e stalinista. O Gafá tá sobrando muito nesse debate, velho, muito. Stalin prontamente tirou uma colher comicamente grande do seu bolso e comeu todo o sorvete do pote de uma única vez, deixando a minha avó em choque. PSTU, né? Acho engraçado que o pessoal do PSTU, sempre que vai começar um debate, né, excetuando o Gustavo Machado, eles fazem toda essa segregação entre eles e os outros, né? Então, eles começam o debate já matando qualquer possibilidade de qualquer pessoa que tá dentro de um espectro político minimamente diferente de conseguir concordar com qualquer coisa do que eles estão falando. Então, não colo com essa esquerda liberal. A outra fala, não colo com tal esquerda que é ruim também. Não colo com os stalinistas. Tipo, é só isso. Que degenerou a União Soviética e que esta, sim, se utilizou ali do aparato do Estado para tirar benefícios próprios para o seu grupo, para a sua camarilha. Meu nome é Mandy, tenho 29 anos, sou militante há mais de 10 anos e sou socialista e comunista e muito diferente do que essa esquerda capitalista paz eu tô falando... e amor. Esquerda capitalista, paz e amor, tá vendo? Começa o debate já segregando todo mundo pra ninguém que tenha qualquer ponto de concordância com ela, mas que discorde de alguma coisa que ela falar, consiga aceitar as coisas que ela tá falando, né? A estratégia é realmente muito boa de debate, né? Você alienar o público desse jeito. A minha luta é para que a classe trabalhadora tome o poder e acabe com a propriedade privada e que, inclusive, se for necessário, faça isso através dos meios violentos. Nós queremos enfrentar e acabar com toda a desigualdade social, com toda a forma de opressão, com toda a miséria, com todo tipo de catástrofe que piora as condições de vida da classe trabalhadora. Não é justo que apenas 1% da humanidade se aproprie da riqueza que os outros 99% produziram. Nós queremos uma sociedade, um Estado operário com democracia operária, controlado e organizado pela maioria, pelos 99%. Por isso eu sou socialista e comunista. Primeiro, não acredito que a economia seja um jogo de soma zero, onde É o jogo de soma zero, né, gente? Como sempre, né? O primeiro chavão foi lançado aqui. Acho que é isso. Então, a gente vai encerrar esse corte por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também dizendo o que você pensa disso aí tudo. Desgraça mandou R$5. Vamos lá, desgraça. Eu gosto da Mandy, pois a carcoa de peruca, percebi isso que tu falou de colocar uma distância. Obrigado pelo LivePix, desgraça. Eu não sei se é a estratégia mais, digamos assim, efetiva de se debater, né? Uma vez que debater, basicamente o intuito do debate é convencer o público. Agora, sobre a estratégia, sobre a peruca da menina do MBL, gente, a aparência dela não importa aqui, não importa. Mas o negócio que eu tenho visualizado nesses movimentos liberais e movimentos de extrema direita é muito disso. Esse negócio de colocar uma feminista de cabelo colorido dentro do MBL, tipo, gente, pra mim, isso daí é
basicamente a mesma estratégia daquele partido de extrema-direita da Alemanha que tem uma lésbica na presidência, sabe? Por isso os caras são contra todos os direitos de LGBTs. Sim, é marketing puro, mas nesse negócio de querer agregar as pessoas, tipo, sempre ter esse token, né? Esse token identitário. Não, a gente não tem mais só a mulher que é contra o feminismo no partido, no movimento. A gente tem também a feminista, e não só uma feminista, a feminista de cabelo colorido. Tipo, além disso, a gente tem o Fernando Holliday, né? Ele era do MBL, né? Tem um negro também, tem trans. Assim, não me surpreenderia se nos próximos anos a gente começasse a visualizar gente que se declara socialista entrando pro MBL. Sabe? Entrando pro MBL. Eu acho que eles estão nesse negócio, formar esses quadros basicamente em torno de ideias de identidade mesmo. Aí, ela passou pano pro Mamãe Falei, inclusive como a gente citou, a gente tem que tocar aqui, né? São fáceis, porque elas são pobres.